Dr. Emanuel Burke para a primeira conferência dessa tarde, que vai abordar o tema Mediunidade e Consciência Imortal. Muito obrigado. Então, boa tarde a todas as pessoas que estão aqui conosco, encarnadas e desencarnadas, né? Não que eu as veja, porque eu sou lagartixa e das bem pequenininhas. Então, puxando, né, aquele assunto. Depois vamos comentar um pouquinho mais sobre as lagartixas também. E também, boa tarde àqueles que estão nesse momento em desdobramento pós-prandial, né? Porque fazer uma conferência logo depois do almoço ninguém merece, né? A gente sabe que... Mas vamos ver se a gente consegue trazer para cá, né? Trazer a atenção pelas coisas que eu pretendo falar aqui, que, aliás, né, voltando para o assunto da lagartixa, né, até que não ia ser tão ruim, né? Pensa bem, poder regenerar, né? Quando tu corta um pedaço de uma lagartixa, nasce outro pedaço, né? Eu que participo de medicina regenerativa e tudo mais, não ia achar tão ruim essa ideia, não, né? Então, também fazendo uma ligação com o que o Alexandre falou há pouco, né, sobre essa conexão que nós temos através do inconsciente coletivo, então do mundo espiritual, isso não é à toa, né? Tanto que essas coisas estão todas em Wi-Fi aqui, eu estou tentando sintonizar com algumas delas, lembrando de como começou o nosso evento de hoje, né? Com o Antônio Nascimento, quando ele falou em relação ao início da doutrina espírita como uma ciência de observação. Isso remete muito ao que eu pretendo trazer para hoje aqui, que, aliás, se eu não mostrar o livro, o Durgante também vai me... né? Que ele já está ali de olho em mim, né? Que é o Consciência Imortal, que depois eu vou fazer uma adaptação desse título, né, conforme trazendo uma referência que o Décio trouxe, né. Boa parte do conteúdo que eu venho trazer aqui foi publicado nesse livro aqui, que saiu pela editora da Fergs, né, vendo que tudo isso tem uma grande ligação. Então, eu mencionei a fala do Antônio porque justamente o Espiritismo ele surgiu a partir dessa observação do fenômeno das mesas girantes. Kardec era cético em relação ao conteúdo espiritual dessas manifestações, e nós vamos por que ele foi cético, o que isso tem a ver com ciência, né? Então, como é que eu passo aqui os slides? Tem... Não. Os obsetores não vão atrapalhar hoje, né? Vou ficar aqui. Aí. Muito obrigado. Então, vamos lá. É nesse aqui. Então, assim, ó, uma coisa que eu gosto de trazer, um assunto que eu trabalho nesse livro, no capítulo de bases filosóficas que sustentam isso, existem alguns argumentos, né, em relação à ciência espírita como sendo ciência, ou pseudociência ou free science. De onde provém esse argumento, né? Justamente por causa do modelo metafísico predominante. E por que eu falo em modelo metafísico? Porque isso é um sistema de crenças baseado no que a gente chama de cientificismo. O cientificismo não é sinônimo de ciência. Muitas vezes a gente toma como sinônimo essas duas posições, né? Uma é a ciência propriamente dita, que é o estudo do mundo natural, e outra é o cientificismo materialista, que diz, né, sem se basear em nenhuma coisa que não seja crença, que tudo pode ser explicado pelo que a gente chama de matéria. E a matéria, a gente sabe que não é tão material assim, né? A matéria que se fala, a matéria dos atomistas gregos, né, de Leucipo, Demócrito, Epicuro, né, do átomos indivisível, sabe que ele é muito divisível e no seu fundamento ele é muito mais sutil do que aquela da estrutura que apresenta a massa e que tem lugar no espaço, etc. Então, o cientificismo materialista, então, construiu uma falácia que diz o seguinte: se algo como a consciência, né, ou como a mente, é um produto da matéria, ou seja, daquela combinação fortuita, aleatória, que a evolução, por seleção, meramente por seleção natural, sem qualquer propósito, né, levou, então, é como se fosse uma secreção de um cérebro produtor, ou um epifenômeno das redes neurais. Comparando assim o cérebro mais ou menos com o fígado, né, que secreta a bile, o cérebro, segundo esse ponto de vista, secreta a mente. Mas por que o cérebro não pode ser como o pulmão, que respira o ar ao invés de produzi-lo, né? Então, a gente tem um outro modelo metafísico, que é o modelo idealista, que nos aponta para a origem diferente dessas questões. Apontando lá, mesmo sendo monista de substância, acreditando apenas na substância espiritual, né, ou a consciência, que ela é que gera a realidade. E, aliás, isso está bem expresso na codificação, quando os espíritos superiores revelam que o mundo material poderia até não existir,
pois o mundo espiritual é aquele primário, é o mundo das ideias, da onde surgiu, inclusive, o mundo material para essa experiência na limitação dos nossos sentidos. Por que limitação é essa, né? Isso já foi bem expresso antes, trazendo, então, alguma coisa que já foi falado aqui pelo Gilson, pelo Décio, pelo Paulo, né? O cérebro, então, o Paulo Rogério falou sobre essa comparação com sistemas de informação, outros, né? O cérebro, então, segundo esse ponto de vista, é um decodificador, é um transmissor, e isso a gente chama de teoria do cérebro transmissor da mente. Ou seja, é quase ingênuo eu pensar que se eu pegar um aparelho de televisão ou um computador e eu destruir esse aparelho de TV, eu vou acabar com o programa. Se eu ligar outra TV, eu vou captar aquele desde que eu sintonize com aquela estação. Se eu pegar um rádio também, eu posso trocar a estação, mas se eu destruí-lo, eu não vou acabar com esse sinal. O mesmo se dá em relação ao cérebro transmissor, segundo esse modelo, em que a consciência ela independe do cérebro e ela, inclusive, é suprimida pelas funções cerebrais e não ampliada. Isso para que a gente experimente isso como sendo realidade, ou seja, através dessa cortina de Maia, né, que estamos todos sintonizados e conectados aqui, aparentemente acreditando que só o que enxergamos é o que é real, enquanto que tudo não passa de algo decodificado pelo nosso cérebro, posto que enxergamos apenas o comprimento de onda da luz visível, que vai de 400 a 800 nanômetros, mais ou menos. Ou seja, todo o resto do espectro eletromagnético escapa à minha percepção sensorial. E como se isso não bastasse, eu preciso transformar essa luz visível em algo cognoscível. Ou seja, não é o olho que faz isso, né? É o lobo occipital do cérebro que faz isso. E o mesmo se dá com todos os demais sentidos que são bastante rudimentares, mesmo quando comparamos a nossa espécie com outras espécies que compartilham a vida conosco nesse órgão. Vejamos outro exemplo, ultrassom e infrassom. Eu não consigo ouvir outras frequências, né? Porque o meu aparelho auditivo está adaptado a captar essas frequências e eu consigo decodificá-las no cérebro, que é o computador que processa isso, e alguma informação cognoscível, né? Por exemplo, existem animais que podem, o cão pode perceber o ultrassom. Existem aves que provavelmente percebem outras cores, falando que nem o Décio falou sobre os cones e bastonetes, né? Não adianta perguntar para o cachorro se ele vê preto e branco mesmo, né? Mas isso é pelo estudo, então, da fisiologia e da presença dessas estruturas nas outras espécies, e sabe da capacidade, então, de perceber coisas que a gente não percebe. Mas e por que a gente está assim? A gente está aparelhado justamente para essa percepção sensorial. E eu voltando àquela primeira pergunta ali que eu digo, o espiritismo é pseudociência? Se for encarado dizendo que ciência é sinônimo de cientificismo materialista, nesse ponto de vista, sim. Porque como pode existir algo como mediunidade, espírito desencarnado, ou a pluralidade das existências, se uma vez que o cérebro destruído não secrete mais a mente, né? Se a mente não é o fenômeno das redes neurais. Portanto, algo como isso pertenceria ao campo do sobrenatural, não estando na natureza. E sendo sobrenatural, não caberia à ciência, certo? Mas o fenômeno da mente, o fenômeno da alma, melhor dizendo, ele é um fenômeno natural, ele está presente na natureza. Não é porque eu não tenho a explicação dentro do modelo metafísico predominante, é que eu simplesmente passo a negar a existência desse fenômeno. É como eu olhar, por exemplo, para um fenômeno meteorológico, como um raio, um trovão, um relâmpago, e não conseguir explicá-lo à luz do conhecimento científico atual, e atribuí-lo exclusivamente à manifestação dos deuses. No momento em que eu consigo, então, entender a fenomenologia disso, eu consigo trazer de volta isso à ciência. E foi isso que Kardec fez. No momento em que teve atenção para com a fenomenologia do mundo espiritual, através, inicialmente, de manifestações extremamente que chamavam muita atenção, né? Justamente as mesas girantes, os fenômenos das irmãs Fox dos Estados Unidos, etc., que levaram a essa cascata de eventos que foram propositais, né? Essa mediunidade mais ostensiva, ela foi necessária justamente para que fosse chamada a atenção da sociedade. E muitos encararam nada mais, nada menos como frivolidades, objeto de diversão das pessoas. Algumas pessoas tiveram um olhar diferente para isso. A primeira explicação mais óbvia dentro daquele modelo, do crescimento das doutrinas materialistas, como o positivismo, por exemplo, em pleno século XIX, era que se tratava do quê? De fraude. Então, existia já um preconceito lá no início em relação a isso.
E assim, é que mesmo o filósofo materialista, né, o Schopenhauer, dizia, né, que toda verdade ela passa por 3 estágios. Primeiro, ela é ridicularizada. Depois, ela é violentamente utilizada. Veja um ato de fé de Barcelona, em que o livro dos Espíritos foi queimado, para que depois, então, seja aceita como auto-evidente. E às vezes, para isso, é necessário trocar toda uma geração. Porque, como diz Tomás de Aquino, para quem tem fé, nenhuma prova é necessária, mas para quem não tem, nenhuma basta. Ou seja, o ser humano funciona de forma bastante tribal e é comprometido, às vezes, no início, com um sistema de crenças que é imutável. Vou dar um exemplo. O Décio falou, e o Gilson falou também, sobre o André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, quando fala sobre as células como animálculos infinitesimais domesticados na colmeia orgânica, que depende, então, da subjugação do campo mental, ou seja, da presença, então, daquele espírito que coordena aquela sociedade espiritual para que elas colaborem e cooperem. No momento em que há, então, a separação do espírito daquelas células, que ainda guardam o fluido vital, que não é a mesma coisa que o perispírito, essas células permanecem em atividade, mas essa atividade não consegue se prolongar, a menos em que se retirem as toxinas ali, né, e se alimente as células. Isso se dá, por exemplo, no processo de morte encefálica, né? Quando o sistema nervoso central se desorganiza, as células começam a funcionar de maneira egoística, né? Cada um por si e Deus por todos, né? Como a gente costuma dizer. Pois bem, então essas células que dependem dessa organização mental, uma vez que isso esteja desagregado, elas deixam de funcionar. E eu trouxe esse exemplo para a gente lembrar do que aconteceu, por exemplo, logo antes do advento do genoma para a compreensão das culturas de células, né? Eu cheguei a trabalhar com cultura de células. Como elas perdem qualquer diferenciação morfológica, ou seja, da forma, muitas vezes elas são confundidas, a célula do pulmão com a célula da próstata, da mama, etc. Parece tudo a mesma coisa. E isso, inclusive, quase foi um momento em que foi disparada uma guerra nuclear, no momento em que havia a Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética, no governo Nixon, porque células foram doadas para a União Soviética em uma cooperação científica e elas, na verdade, não eram as células que estavam ali presentes. Quase uma década de estudos publicados na Science e na Nature eram baseados em falácias. E aí, para os pesquisadores se retratarem, isso não foi possível. Por quê? Por causa dessa questão de que, para quem tem fé, para essa questão tribal, nenhuma prova basta, e para quem nem tem, nenhuma é necessária. Ou seja, quando a gente se compromete, às vezes, com um determinado modelo metafísico, é muito difícil mudar aquela situação. Então, agora, quando a gente considera, então, algo como o cérebro destruiu, não existe mais algo, não é possível algo como o espírito sobreviver a essa destruição do cérebro. Ou seja, a consciência como apenas uma ilusão, um epifenômeno, é claro que nesse modelo seria pseudociência. Mas agora, se a gente amplia o modelo para o modelo pós-materialista ou espiritualista e que considera justamente o contrário, como o cérebro como uma criação mental, como todas as demais coisas são criação da consciência, a questão muda de figura. E algo como a mediunidade, algo como as crianças que lembram de vidas passadas, os estudos sobre as experiências de quase morte, os efeitos psi, a telepatia, o efeito placebo, plasticidade neuronal, epigenética, tudo começa a ter mais sentido dentro desse modelo ampliado. Então, a ciência materialista, ela nos permitiu avançar durante muito tempo, mas chegamos em diversos conhecimentos que são fronteiriços, né? Que na fronteira do conhecimento, e justamente nós não conseguimos avançar mais por estarmos comprometidos com um modelo limitado. Porque a ciência ela não serve para provar que alguma coisa é verdadeira. Segundo Karl Popper, filósofo da ciência, que trabalhou com John Nackles, que foi laureado com o Nobel justamente por trabalhar com pesquisa sobre sinapses neuronais, né? Era professor da Universidade de Melbourne, e que dizia que o cérebro ele era independente da consciência, da mente, ele tinha essa visão, né? Que idealista em relação à substância mental. Né? E o que o Popper nos diz? Que a ciência tem que ser passível de refutabilidade, ou seja, eu tenho que ser capaz de mostrar que aquela hipótese que eu considero seja falsa, a falsibilidade dessa hipótese, e não que ela é verdadeira, porque senão isso eu posso torturar um dado para ele dizer que é verdade. Eu confesso. Né? Qualquer bom estatístico faz isso. O que eu tenho que fazer para ser honesto cientificamente é tentar provar que aquilo que eu penso não é verdadeiro. E se eu não conseguir, bom, então provavelmente é verdade.
Então, porque a ciência, ela apenas nos aproxima da realidade em si mesmo e não nos a mostra como ela é propriamente dito. A gente vai descartando hipóteses que se mostram falsas ao longo do tempo e assim a gente vai se aproximando mais do caminho da verdade. E assim a ciência é um instrumento para isso. Então, o espiritismo não é pseudociência. Quando eu considero um modelo materialista ou cientificista, um modelo baseado em preconceito, em um sistema de crenças em que eu atribuo a priori que tudo pode ser reduzido então ao que a gente chamava de matéria e que não chama mais. Popper então é refutabilidade. Então o que Allan Kardec fez? Justamente ele ele construiu um estudo que a gente chama na terminologia atual de um estudo observacional. A gente pode ter um estudo experimental, um estudo observacional, em que inicialmente foi isso, né? A gente observava o fenômeno naturalmente acontecendo, até porque, como o Chico diz, o telefone toca de lá para cá, né? Eu não faço a ligação ao contrário, né? Então a gente tem que observar aquela manifestação que espontaneamente partiu por determinação, então, da divindade, né? Da gente conseguir captar, através inicialmente até de manifestações grosseiras, esse fenômeno medianímico, né? Então, ele levantou a hipótese, depois de ter descartado várias vezes, da mediunidade, e atentou, com uma honestidade científica ímpar, né, descaracterizá-lo e provar que aquilo não era verdade, sendo absolutamente honesto em relação a isso, um verdadeiro ceticismo filosófico e não aquela incredulidade ordinária, né, da gente apenas duvidar, por estar comprometido com o modelo prévio. Então, não era a primeira hipótese de Kardec que se tratasse de inteligências por detrás daquele fenômeno. Aliás, quando ele foi se deparando com isso, inicialmente até ele estava resistente em assistir aquelas sessões, né, porque achava que aquilo tudo não parava de uma besteira, né? Mas, à medida que ele conseguiu encontrar, a partir da observação sistematizada, toda uma rica doutrina, ou seja, não era a mesa que era inteligência, havia inteligências, então, tanto que se usava o cestinho aquele, né? Depois se viu que o cestinho era dispensável e tudo mais, que bastava ter o médium, né? E se toda uma ciência e depois toda uma filosofia que decorreu disso surgiu a partir, então, dessa experimentação com as consequências morais ou religiosas. Mas as consequências religiosas aqui é bom lembrar que não religião no sentido, né, numa religião que tem essas liturgias, ou sacerdócio, hierarquia eclesiástica, rituais, etc. Né? A gente tem que cuidar muito isso no espiritismo, porque pessoas, inclusive, de outras religiões, estudam o espiritismo. Eu me deparei com várias pessoas estudando o espiritismo dentro do islamismo. Né? Eu tenho, inclusive, uma prima que mora no Kuwait há muitos anos, uns 30 anos, e ela estuda espiritismo e ela é muçulmana, né? Então, existem artigos que você vai procurar na literatura em inglês sobre muçulmanos estudando espiritismo. Então, não tem esse exclusivismo, porque o espiritismo contém leis que estão na natureza e não são exclusivas de uma ou de outra religião, né? De uma filosofia com consequência moral ou consequência religiosa, né? Então, ele surgiu com essa ciência de observação e derivou para essa doutrina filosófica e de tudo que a gente tem hoje. Bom, e o que é esse consciência imortal que eu me refiro aqui, né? Justamente o Décio eu tinha citado antes e que eu achei muito interessante, né? Que em relação como é que a gente pode publicar um texto, né? Nesse caso foi por uma editora espírita, que é a editora da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Mas muitas vezes tu queres publicar um artigo, né? Por que não tem tanto artigo, como o Paulo Rogério falou, sobre mediunidade? Porque as revistas revisadas por pares, né? Muitas vezes os pares estão comprometidos com o modelo cientificista. Daí a importância de saber isso, né? Então, no momento em que a gente consegue vencer essas barreiras, se adaptando, inclusive, em termos de terminologia, né? Por isso o uso de experiências anônimas e etc., né? E o termo consciência também, nós conseguimos romper as barreiras e alcançar aquela comunicação pretendida com o meio acadêmico. Né? Então, assim, e aí a consciência, a gente poderia dizer, dentro da doutrina espírita, o espírito imortal. Né? A mente, ela reflete a consciência e é o princípio fundamental subjacente a todo o ser, então, né? É o espírito, né? Nas suas diversas vivências. Né? E essa estrutura cognitiva não gera consciência, não é o cérebro que gera consciência. Ela independe do cérebro e atua sobre o cérebro transmissor, né? Que apenas decodifica e faz com que a gente possa experimentar essa realidade junta. E aí, lá no final, até eu coloquei para me lembrar de falar sobre Platão e Immanuel Kant, né?
Platão nos conta na República, mais ou menos em 427 a.C., do mito da caverna, em que as pessoas, ele faz essa comparação, que as pessoas dentro de uma caverna viam a sua sombra projetada na parede da caverna, através da luz que advinha de fora da mesma, e acreditavam que tudo que aquilo era a realidade. Por quê? Era a única coisa que elas conseguiam perceber com os seus sentidos. E se alguma pessoa saísse da caverna e percebesse a realidade como ela é, né, através de um estado alterado de consciência, quando retornava para contar o que era, todos duvidavam, né? Porque não tinham tido a experiência porque a experiência direta, porque toda experiência ela é subjetiva. O que nós chamamos de realidade objetiva não passa de intersubjetividade. Por quê? Porque sempre a gente leva o universo conosco, né? Tu vai pensar e tu vai processar sempre em primeira pessoa as coisas. Se há alguma coisa que existe, é a consciência. Todo o resto a gente pode duvidar. Aliás, como os hindus fazem, né? Que dizem que é Maya, né? Então, porque todo o resto é construto cerebral, até o tempo e o espaço. Existe para essa realidade física, porque a consciência opera num nível não local da realidade, e por isso que o limitante dentro desse mundo físico, que é a velocidade da luz, por exemplo, ela é ultrapassada nas experiências espirituais. Vejam, elas não seriam possíveis dentro da realidade do mundo físico. Porque como pode, então, uma alma que estava, por exemplo, no sistema Capela, reencarnar num sistema como a Terra? As distâncias seriam impossíveis para isso, se a gente percorresse no limite da velocidade do mundo físico, que é a velocidade da luz. Porque a gente tem essa limitação física. Agora, como a consciência, o espírito não vive na realidade espaço-temporal, eu posso vivenciar aquilo em que eu estou prestando atenção. Ou então, no eterno instante presente. Porque o contrário da morte, que muitas vezes a gente pensa que é a vida, em verdade é o nascimento, né, pessoal? Porque a vida é um instante presente, e ele vai do nascimento à morte, da morte ao renascimento, e ela é a incessante experiência do presente. É isso que é a vida. No momento agora, vida e morte convivem em cada um dos nossos corpos, posto que nós trocamos o esqueleto, por exemplo, várias vezes. A mesma estrutura atômica que compõe os órgãos desse corpo físico, agora, compuseram os corpos físicos dos outros seres que já habitaram esse planeta e esse universo. Por que isso se dá? Porque, segundo o princípio da conservação da matéria e da energia, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Nesse sentido, nós compartilhamos todo o nosso corpo físico através, então, dessa troca incessante e que acontece com todos os seres que já habitaram aqui, que somos nós mesmos no passado. Muitos de nós mesmos no passado. Vejam só, aquela hemoglobina que compôs o sangue de Cristo, que era formada então pelo oxigênio que ele respirou daquela atmosfera, no Cafarnaum, na Galileia, né, na Judeia, é a mesma oxigênio que existe até hoje. E que nós respiramos e que faz parte da composição do meu sangue e do seu sangue agora. Nessa troca incessante do mundo material, a partir então desse fluxo espiritual compartilhado. Porque, ao fim e ao cabo, somos todos um só, tanto do ponto de vista do espiritual, como até mesmo do ponto de vista físico. E o nosso corpo, a gente muda ele várias vezes durante a vida. Ou alguém, por exemplo, quando eu olho aquelas fotos de formatura, né, que vê a pessoa leva uma foto tão pequenininha assim de nenê, alguém a reconhece. Porque nós não lembramos em nada, muitas vezes, quando a gente é um recém-nascido. Dizem que todos nascemos com cara de joelho, né? O pai e a mãe sempre acham bem lindinhos, né? Mas então, esse corpo ele realmente é trocado e modificado. É como se nós vivêssemos várias encarnações em uma única encarnação. A minha encarnação como um recém-nascido, como um lactente, como uma criança, com um adolescente, com um adulto e, se Deus quiser, na senilidade, né? Então, experienciando todas as fases da vida através, então, dessa mudança constante do corpo físico que está se dando quando? Agora. Nesse processo constante. E a gente tem uma programação vital, espaço-temporal, para experimentar essa realidade, né? E essa programação temporal, ela tem data, que a gente pode abreviar a partir da nossa conduta, né, inapropriada. André Luiz nos revela muito bem isso no nosso lar, né? Quando a gente abusa dos nossos recursos físicos, a gente pode encurtar a nossa experiência na Terra. Como nós podemos ampliá-la, né? Joana de Ângeles nos fala em Dias Gloriosos sobre essa ampliação, por exemplo, possível através mesmo de um transplante de órgãos, em que a pessoa tem um resgate ainda a cumprir e ela pode ainda ganhar uma moratória, né, na vida física, através, então, da ciência médica,
que é um instrumento divino, então, para essa plena manifestação do ser. Também eu gosto de citar o Kant. Immanuel Kant, em Crítica à Razão Pura, ele nos diz o seguinte, que a realidade como ela é, não é como ela se apresenta, porque ela se apresenta através, então, dos nossos filtros sensoriais. Ou seja, a construção da realidade é cada um de nós que faz, né? Eu gosto de uma figura que tem assim, ó, duas pessoas olhando por um número, né? De um lado, a pessoa diz é um 9, na outra é um 6, né? Você já deve ter visto isso, né? E uma, não, está errado, é um 9. A outra, não, é um 6. As duas estão certas, depende do ponto de vista, né? E essa diversidade e essas questões é que enriquecem a nossa capacidade. Imagina se a gente é obrigado a concluir, né, que porque alguém nos disse que o modelo materialista, apesar de todas essas falhas que eu citei agora, ele é a realidade última, sem demonstrar isso e nem tentar nem refutá-lo, isso não é nem passivo de refutação, portanto não é científico, segundo Popper, né, a gente fosse obrigado a aceitar isso, e muitas vezes é, né, para poder ficar ligado a alguma academia. Então, a consciência, ela não habita o espaço-tempo, ela é não local, e isso faz com que eu consiga reviver as experiências, uma vez no mundo espiritual, como se elas tivessem acontecido naquele momento. Quando a gente lê a obra de Ivone do Amaral Pereira, por exemplo, né, Memórias de um Suicida, o suicida está vivendo aquilo de novo. Por quê? Porque enquanto está ligado em sintonia àquela realidade, ele está plasmando aquela realidade novamente. Porque espaço e tempo não funcionam da mesma maneira no mundo espiritual. Ele funciona para nós na condição de encarnados, justamente pela limitação da velocidade da luz, pelas nossas limitações sensoriais, que fazem com que a gente, vivendo dentro da caverna platônica, né, promovida pelo encéfalo, a gente possa desenvolver, então, sem ter toda essa amplitude, o nosso ser espiritual, através da multiplicidade das experiências. Quanto mais a gente se prepara para isso, através, então, da experiência física, é como se fosse um estágio, né? Porque a gente continua estudando sempre. A gente vai extrair algo de bom da experiência atual. Então, a consciência, ela não está sujeita ao nascer e ao morrer. Ela simplesmente é. Né? O que está sendo nascendo e morrendo é o corpo físico. Vejam que as células que se recusam a morrer, elas perdem uma propriedade que chama apoptose celular, que é a morte celular programada. E onde nós temos exemplo disso? Câncer. Né? No câncer é uma célula que diz, eu não vou morrer. Eu vou viver, vou ser imortal. E ela, do ponto de vista biológico. E essa célula ela acaba sugando todos os recursos e se espalha egoisticamente usando todos os recursos do organismo para que se desenvolva o seu próprio genoma defeituoso nos outros lugares. Até que, por consumir todos os recursos daquele corpo, ela acaba também morrendo. Ou seja, o egoísmo ele leva à destruição de todo aquele ecossistema celular através disso. Nós usamos, então, os recursos do nosso sistema imunológico justamente para bloquear, e bloqueamos, pasmem, todos os dias a formação de cânceres, porque sempre tem células promovendo revoluções no nosso corpo, em que a gente consegue neutralizá-la. Mas se a nossa situação espiritual, que leva a desajuste imunológico, ou o cuidado do corpo físico, ele é insuficiente ou invigilante, a gente se prepara, então, tanto para infecções oportunistas, quanto para neoplasias. A mente, então, ela reflete a consciência na experiência imanente daquilo que é transcendente, para que a gente possa ter a experiência na matéria. E assim, que Deus, que é transcendente, e os espíritos se manifestam nesse mundo através do quê? Da mediunidade. Né? Então, através da mediunidade, aí é a conexão que nós vamos começar a fazer a partir de agora. Está aí o Consciência Imortal, que a gente poderia dizer, né, se fosse que nem das experiências anômalas, acho que tem um pointer aqui, né? Sim. Tá, aqui, tá. Ó, consciência imortal, a gente poderia dizer, então, ó, espírito imortal, evidência da sobrevivência da consciência a partir de um modelo pós-materialista na compreensão das interações mente-cérebro. Podemos trocar em miúdos aqui, ó, entre espíritas. Evidências da sobrevivência da alma a partir de um modelo espírita na compreensão das interações espírito-corpo. Né? Então, é a mesma coisa, a gente só trocou os termos justamente para que a gente atingisse um outro público que quer, então, entender como que a gente faz essa adaptação da linguagem para que a gente consiga chegar, então, dentro da academia. Vamos adiante, então. Então, aí, ó, existem, então, essas bases filosóficas que eu tentei resumir.
sobre as relações mente-cérebro que são exploradas no início desse livro, que tratam justamente disso. Conceitos básicos, o que é epistemologia, né? Porque muitas vezes se diz assim, não, eu sou racionalista. Uma vez eu vi num site, num blog, né, chamados racionalistas da USP, que não tem nada a ver com a USP, tá? São pessoas que provavelmente tiveram algum contato com a USP, e criticando os trabalhos do Alexandre Moreira Almeida, da Universidade Federal do Juiz de Fora, dizendo que aquilo não poderia ter financiamento público, etc., porque se tratava de pseudociência, que ele estava trazendo o espiritismo para dentro da universidade. E críticas assim, baseadas apenas em preconceito, né? Então, por isso esse tipo de conhecimento sobre o que é ciência, o que é pseudociência, o que são falácias do cientificismo materialista, o que são modelos metafísicos, são importantíssimos para que a gente consiga, então, entrar nessa seara do desenvolvimento científico, que é uma das tarefas das associações médico-espíritas. Por quê? Porque a gente, lembrando lá no início, né, o Antônio falou, que eu falei sobre como é que surgiu a doutrina espírita, ela surgiu a partir de uma ciência de experimentação. E a gente não pode esquecer disso, pessoal. A fé inabalável é aquela que pode encarar a razão frente a frente em qualquer época da humanidade. Então, faz parte desse sustentáculo do espiritismo. E, aliás, atraíram muitos de nós que éramos céticos em relação à religião tradicional para dentro do espiritismo, justamente por permitir que a gente visse de uma outra maneira, por um outro prisma, a realidade espiritual, né? Então, é muito importante a gente conhecer essas bases dessas relações aí. Então, por isso, conhecer as teorias da mente, né? Essa teoria do David Chalmers é um filósofo que trabalha com essas teorias da mente, né? Inclusive teorias dualistas interacionistas. O que é o dualismo? O que é o dualismo cartesiano, por exemplo, né? É uma coisa que eu trabalho no livro, né? René Descartes, ele nos fala, da sua obra, né? Descartes é conhecido como um dos pais da ciência moderna, né? Como Bacon, né? E ele nos fala sobre res extensa e res cogitans, onde res extensa se aplica ao mundo material, res cogitans ao mundo espiritual, e que haveria uma divisão entre os dois, porque não saberiam bem, dentro dos princípios ainda da física clássica, né? Que dominavam aquela época, como esses dois mundos poderiam se relacionar. Em verdade, parece muito mais que Descartes estava preocupado em poupar as questões ligadas à alma e à mente, de ataques da filosofia positivista, do que propriamente dividir as duas coisas. Que, aliás, não foi Descartes que fez, Aristóteles já falava sobre isso, né? Muito bem. Então, existe uma teoria da mente que diz que existem duas substâncias primárias e irredutíveis, que é o dualismo, ou chamado também dualismo cartesiano, né? E tem o dualismo interacionista, que é uma evolução disso, em que diz que tem o corpo e a mente, e essas duas coisas são independentes. Existe o monismo de substância, ou seja, que o cérebro ele é uma criação, uma ilusão do mundo mental, que é a única coisa que de fato existe, né? E as teorias materialistas. Isso, grosso modo, né? No livro eu detalho um pouco mais. Então, eu vou falando sobre esses aspectos relacionados à vida e à morte. Por exemplo, até o advento do projeto Genoma Humano, se acreditava, a Angélica, eu vi mais cedo aqui, que é geneticista, trabalha com pesquisa na área, né, de espiritualidade, lá na URGS, né? Ela se acreditava que o nosso genoma teria em torno de 120 mil genes. Pasme, 23 mil. São quase uma samambaia, uma lagartixa, né? Isso aí. Quer dizer que não é o genoma que diferencia, então, a complexidade do nosso organismo. E as alterações epigenéticas, ou seja, de ativação e desativação do DNA, por fenômenos complexos que a gente chama de metilação, né, e acetilação de estonas, metilação do DNA e outros fenômenos celulares, é que fazem com que o DNA seja ligado. E assim, fenômenos como polaridade do embrião, como diferenciação dos órgãos, eles são encarados de outra maneira. Porque assim, ó, pessoal, a mesma célula do mesmo organismo que dá origem ao dedão do pé dá origem ao neurônio, né? Então, o corpo morfogenético, o perispírito, é que orienta essa divisão celular, né? Isso é que faz com que as coisas estejam no seu lugar. Existem tumores chamados teratogênicos que podem ter uma desorganização, pode ter pelo, dente, né? Justamente por uma desorganização que ocorre aí. Mas esse ordenamento, então, ele depende disso. E olha só que coisa interessante, ó. Toda gestação é um milagre, né? E olha só o que a gente revive. Em cada gestação, lá nas suas 38, 40 semanas, a gente revive
na ontogênese, todos os passos da filogênese, na história do espírito imortal. Nós passamos de um estágio de um ser unicelular, quando o ovócito primário secundário se encontra com o espermatozoide, passamos para a condição de um zigoto, a célula única, organismo unicelular, temos brânquias, não temos membros, temos cauda, depois perdemos as cauda, perdemos as brânquias, e assim a gente vai se desenvolvendo, passando desde o estágio do organismo unicelular até o estágio alminal, em cada gestação. Ou seja, toda aquela informação gravada no nosso perispírito, de todas as experiências pretéritas, se revelam na ontogênese, na formação de cada corpo, em cada experiência na encarnação. Porque, como eu comentei antes, nós vivemos várias encarnações numa mesma, e ela começa já na experiência resumida intrauterina, em que a gente, na experiência intrauterina, revive os estágios anteriores da nossa condição atual. E depois nós vamos, então, reencarnando em corpos diferentes nessa mesma experiência, que é depois que tem uma solução de continuidade, né? No momento que a gente vai para o mundo espiritual, que é fruto do quê? Da misericórdia divina. Porque se a gente lembrasse de tudo que a gente já fez, a gente nunca vai ter sido melhor, né? Isso aí está sempre ter sido pior, né? Isso pode nos atrapalhar nesse processo evolutivo. E fenômenos como a experiência de quase morte, por exemplo, né? Como é que ela fica dentro desse modelo materialista? Várias teorias foram tentadas explicar para tentar compreender a natureza dessa experiência. E ela é muito interessante e a gente tem um paralelo muito grande com as comunicações medianímicas. Olha só, eu gosto muito de lembrar quando, numa cena, aí não do livro, mas do filme, o Nosso Lar, o primeiro, né? Quando André Luiz desencarna, o que acontece? A primeira coisa que acontece com ele, não sei se vocês vão lembrar, é uma experiência umbralina. Nosso Lar. Ele aparece, vai na frente do Nosso Lar, e aí, em seguida, quando ele se conecta com a realidade mental atual dele, ele é atraído para aquela sintonia umbralina. Ou seja, porque não importa o que a gente faça, a gente pode ter sido um crápula, a gente é sempre amado. Então, a primeira experiência é de amor, e depois é de vergonha. Entendeu? Porque Deus nos ama sempre, não importa o que a gente faça. Todo o processo de culpa e tudo é interno, né? Não da divindade. Como que não vai amar, né, que criou? E outra, a divindade não cria nada de inútil. Todos temos utilidade, mesmo sendo lagartixas. Todos servimos para alguma coisa. É a mesma coisa de comparar, né? Um serrote com um microscópio eletrônico, ou o telescópio Hubble, né? Tanto, olha, não vai servir para nada se eu tiver que fazer um púlpito. Eu vou usar o serrote. Entendeu? Cada instrumento é útil para uma finalidade dentro da criação. E o maior exemplo disso a gente vê na composição daqueles que foram escolhidos para os apóstolos de Jesus. Ou seja, ele queria em Levi, o Mateus, alguém que soubesse escrever, fazer conta. Ele queria no Paulo, depois dele já não, mesmo com o contato não tenha sido já no corpo físico, alguém que pudesse propagar o evangelho para fora da Galileia. Ele queria alguém como o Romano, ele queria alguém como Maria, e todos com suas características, sem precisar mudar nada daquelas características intrínsecas, porque todos podemos ser úteis na posição que nos encontramos agora. Porque muitas vezes, numa forma de egoísmo, que é a falsa modéstia, a gente se encolhe, né, na falsa modéstia e diz, eu não sirvo para nada, na posição de vitimismo, né? Ou na posição de que a gente é inferioridade, porque mesmo o sentimento de inferioridade é egoísmo, porque o ego é que compara, né? O Alexandre pode dizer melhor isso, né? Comparação, superior e inferior. Nós, na posição como espíritas, e se a gente quisesse ligar com essa condição do self, do eu profundo, a gente não tem que ficar se comparando, a gente tem que agir, estudar e agir. Essa é sem vitimismo e sem se achar insuficiente para a tarefa que cabe. Se a tarefa vem, né, é porque o trabalhador está pronto. Então, arregaçar as mangas e ir para frente. Então, a experiência de quase morte, ela traz relatos semelhantes a isso que a gente vê, por exemplo, do André Luiz. A primeira coisa que a pessoa, quando se dá conta, primeiro, é uma espécie de autoscopia. Ela se observa de uma posição de cima do corpo, né, e se olha e tem o sentimento de estar morto. Mas eu estou morto e estou vivo, né? Aí é que se dá conta dessa situação sui generis. E aí, então, começa uma outra parte da experiência, que é observar as pessoas que estão ali. E as paredes
E as distâncias perdem o sentido. A pessoa pode se conectar com alguém que está à mesma distância, e aí as comunicações dizendo, o fulano desencarnou, como o Alexandre relatou para nós, né? mesmo estando à distância, porque para o espírito, essa distância aqui não importa, essas paredes não importam, porque essa realidade aqui é toda construída na matriz. Entendeu? É que a gente acha que é a realidade, a gente não enxerga. Eu não enxergo raios cósmicos, eu não enxergo radiação X, raio X, eu não enxergo nada do que está ao meu redor. Eu não enxergo raios gama. Eu estou mergulhado no invisível. E isso é sabido há muito tempo. O próprio Louis Pasteur, quando aventou a possibilidade de que micro-organismos fossem responsáveis pelas doenças infecciosas, foi ridicularizado. Falavam os espíritos de Pasteur, porque ele nunca tinha visto uma bactéria. Não foi ele que viu. Ele aventou que fosse essa a possibilidade. Então, como assim? Seres invisíveis. Tem bactéria aqui? E dá uma risada, né? E hoje em dia é a base da infectologia, né? Os micro-organismos e tudo mais. Por quê? Porque simplesmente, às vezes, a gente não tem um instrumento para compreender, para a compreensão disso. Talvez, se um dia, o Décio antes falou, né? Se o Spiricom ou outras formas de transcomunicação experimental evoluírem, por que não, né? A gente possa ter alguma coisa do tipo favorecendo esse intercâmbio, que obviamente, né? Ele é como a gente evoluir da carta para WhatsApp. Né? Então, a gente não vai querer ficar na carta, né? Porque a carta que é boa, né? Não. Se tiver que evoluir nesse sentido, a gente vai evoluir, né? Para o contato direto. Então, a experiência de quase morte é uma experiência riquíssima nesse sentido para estudar. E nos remete muito, então, a essas mudanças nos conceitos que vieram a partir da física moderna, que já foi citado antes, né? Não que tudo seja quântico e tudo né? Ao mesmo tempo. Né? Como o Alexandre falou, né? Em relação a isso, né? Porque no momento em que eu situo a consciência no espaço-tempo, essas questões ligadas, então, à manifestação à distância, por exemplo, se torna impossível. Vai ter sempre o delay do satélite, né? Como a gente diz, né? Então, mas no momento em que eu consigo compreender, né, que essas questões, que a consciência ela não está nessa realidade física limitadas pela velocidade da luz, eu consigo ampliar muito mais esse conceito. Vamos adiante, né? E eu trabalho sobre isso. E um outro ponto muito importante é o da reencarnação, né? A gente sabe que nas doutrinas orientais, há muito tempo, né, a reencarnação é estudada e é compreendida. E a partir, então, se não me engano, foi o Concílio de Nicéia, né, é que dentro do cristianismo é que a questão da reencarnação foi suprimida, né? Embora esteja bem claro no Evangelho, em várias passagens, né, do Evangelho, na Transfiguração, por exemplo, né, tá bem expressa essa realidade da reencarnação, né? Ninguém, né, que é preciso nascer de novo, né? Então, existem vários momentos em que não podia ser mais direta essa comunicação. E pesquisadores atuais, não totalmente, aqui eu quero citar dois, né? Nas EQMs, o Raymond Moody Jr., que em 1973 lançou um livro chamado Life After Life, que foi uma revolução, né, em relação à experiência de quase morte. A mesma coisa Ian Stevenson, com os 20 casos sugestivos de reencarnação, né, Gilson? Foi uma grande revolução no entendimento da academia em relação a esses fenômenos aí. Mas ele também enfrentou várias resistências, por quê? Imagina o modelo materialista, dizendo acabou o cérebro, acabou a consciência. Como é possível uma consciência extrafísica se manifestar se a existência dela é impossível uma vez que o cérebro esteja destruído, né? Então, no momento em que a gente compreende que isso é tudo baseado em preconceito e não em fato científico, a gente começa a abrir o leque para esse tipo de investigação. E a primeira coisa que o Stevenson queria fazer, e que os outros, como o Endur Haraldsson, seguindo o princípio da imparcialidade, da refutabilidade da ciência, é descartar essa hipótese como sendo verdadeira. Ele não quis provar que a reencarnação é verdadeira, embora hoje ele esteja convencido. Assim como Pim van Lommel, cardiologista, que conduziu o estudo holandês, está convencido da imortalidade da alma a partir dos estudos de experiência de quase morte. E, notavelmente, ele conseguiu publicar no The Lancet, uma das principais revistas médicas do mundo, em 2001, um artigo revolucionário, em que ele conseguiu seguir mais de 300 pacientes
com uma experiência de quase morte. E hoje ele tem um livro escrito em holandês e depois traduzido para o inglês, acho que ainda não tem em português, que é o Consciência, que é o título até semelhante, né? Que é Consciência Além da Vida, né? Trazendo essa terminologia então, para nós de volta, né? Então, que foram levados pela ciência. Uma vez num congresso, o Michael Sabin descreve isso, outro cardiologista, disseram, ele estava relatando essas experiências que estavam no artigo holandês, e aí alguém do público pegou e levantou, né? Olha, eu sou médico há muitos anos e nunca ouvi uma experiência dessa, assim, tudo é charlatanismo, você está tentando trazer religião por meio da ciência, né? Aí, no outro canto, outro colega médico que estava lá se levantou e disse, eu sou seu paciente, tive essa experiência, mas toda vez que eu tentei relatar, você não me ouviu. Então não adianta, se a gente não tem ouvidos para ouvir, como Jesus nos advertiu, a gente nunca vai perceber a experiência porque a gente está fechado para aquela percepção. Como é que eu vou querer ver se eu coloco uma venda nos meus olhos? Se eu tapo, como é que eu vou ouvir se eu tapo as minhas orelhas? Porque aquilo não cabe no meu modelo. Porque o ser humano ainda, infelizmente, é muito tribal. Voltando ao Tomás de Aquino que eu falei antes, para quem tem fé, nenhuma prova é necessária. Para quem não tem, nenhuma basta. Porque já está comprometido com aquele modelo. Então, a reencarnação, hoje, existem pesquisas sobre reencarnação que conseguiram fazer com que esse preconceito fosse varrido. Então, o objeto dessa, que eu já estou terminando, né, pessoal, que já me deram os 10 minutos, eu não sei quanto falta aqui. Faltam 5, ó. Sobre então, o tema propriamente da palestra, toda essa introdução para chegar à mediunidade e consciência, né? A mediunidade entra como a sobrevivência, até o próprio efeito placebo, né? Como é possível explicar o efeito placebo, que, aliás, nos melhores estudos clínicos randomizados, o placebo, que é aquela droga sem efeito, como é que ela funciona? Tem pelo menos 20% de efeito placebo, mínimo, se a mente não influencia o corpo. O próprio efeito placebo é um paradoxo científico, né? Então, o que dirá algo como a mediunidade que se coloca ali como evidência da sobrevivência da alma. Então, e os mecanismos da mediunidade foram estudados por Allan Kardec no livro, que foram publicados no livro dos médiuns. E depois, mais adiante, nas obras complementares, né, nos domínios da mediunidade, dos mecanismos da mediunidade, né? Então, assim, conceitos como do fluido cósmico, do perispírito, que recebeu outras denominações também, mesmo dentro da doutrina espírita, né? Com adaptação com o corpo espiritual, como o Paulo falava, né? Psicossoma, o modelo organizacional biológico, e o Rupert Sheldrake fala, dentro da ciência, sobre o campo morfogenético, que é aquele, então, que tem a programação espaço-temporal na vivência. Quem está dormindo, já vou terminar. Então, aqui a gente está, primeiro, trazendo esses livros que foram, então, a base. A gente não pode esquecer isso nunca, pessoal. A base da doutrina espírita está aqui, ó, Kardec. Ler e reler, como foi visto antes. Está tudo ali, porque isso aí é atemporal. Então, e depois do mecanismo da mediunidade, André Luiz detalha isso através da psicografia, então, do Chico Xavier e do Valdo Vieira, os mecanismos subjacentes, então, a isso. E mais modernamente, então, a gente tem estudos sendo publicados em revistas revisadas por pares, como esse aqui, né, na PLOS ONE, sobre estudos sobre mediunidades, né, do Júlio Pérez, né, que foi citado antes. Por que tem tão poucos, né, mas se consegue? Foi muito bem feito, né, foram levados médiuns para os Estados Unidos, né, médiuns brasileiros, para fazer esse estudo, que eu não vou ter tempo de detalhar ele agora. E vários estudos e a compreensão de um modelo pós-materialista levaram à construção de um manifesto para uma ciência pós-materialista, em que a gente amplia, então, esses modelos e coloca o materialismo como algo superado e que limitador do nosso entendimento sobre a realidade. E recentemente foi lançado primeiro em inglês, a Mariana estava aqui autografando o livro, e pelo Alexander, da Federal de Juiz de Fora. A Mariana é nossa, aqui do Departamento Acadêmico da América, ela é doutora em psiquiatria lá por Juiz de Fora, ela fez residência no Hospital de Clínicas, né, em psiquiatria, e eles escreveram esse livro que foi publicado pela Springer. Ou seja, uma editora classicamente, né,
ligada à ciência. Porque de tão bem fundamentado, e aliás, os estudos têm que ser muito fundamentados para passar por cima do preconceito. Eles conseguiram e publicaram em português também, que é um livro, na minha opinião, revolucionário. Tá? Então, aqui a gente tem esse trabalho. E tão revolucionário quanto o resumo que Augusto dos Anjos nos traz através da mediunidade de Chico Xavier, sobre a realidade do mundo mental. Para encerrar, lembrando, a subconsciência, 1932. Olha o que ele nos diz. Assim, a inconsciência prodigiosa, que guarda as pequeninas ocorrências de todas as vívidas existências do espírito que sofre, luta e goza. Ela é registradora misteriosa do subjetivismo das essências, consciência de todas as consciências, fora de toda sensação nervosa. Câmera da memória independente, arquiva tudo rigorosamente, sem massas cerebrais organizadas, que o neurônio oblitera por momentos, mas que é o conjunto dos conhecimentos das nossas vidas estratificadas. Então, falando, aí está o resumo, né, do que faz o cérebro físico e o que é consciência. E, portanto, como mensagem final, talvez, a gente pode perdoar facilmente uma criança que tem medo do escuro. A real tragédia é quando um adulto tem medo da luz. Muito obrigado.